Começamos, então. Olá, pessoal. Estamos aqui no segundo episódio do nosso podcast da Industrial. E hoje a gente vai contar um pouco sobre cultura e valores. E eu trouxe aqui esse pessoal maneiro aqui, que é o Maurício, que trabalha no time de tecnologia com o Enan. A Keisa é a nossa head de pessoas e cultura. E o Rico, Luiz Henrique, mais conhecido como Rico, né? Que trabalha no time de inteligência artificial com a Júnia. E vai ser um papo muito legal, porque cultura e valores é um negócio que está inserido no nosso dia a dia, né? A gente tá todos os dias convivendo com isso, né? Então vai ser um bate-papo muito legal aqui com todo mundo. E muito obrigada por terem vindo, gente. Gostaria de agradecer a participação de vocês aqui hoje. Vamos lá, então, né? E aí, Keisa? A Keisa vai contar um pouquinho pra gente hoje sobre qual a importância da cultura organizacional nas empresas, né? Então, Keisa, conta um pouco pra gente por que é importante ter uma cultura organizacional nas empresas. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu acredito que antes da gente entender a importância da cultura organizacional, a gente tem que entender, de fato, o que é a cultura organizacional, porque tem muita gente ainda que não sabe, né? Então, assim, definindo rapidamente a cultura organizacional, a gente pode entender ela como um conjunto de valores, comportamentos, ações de uma organização que definem como é a organização e em qual caminho ela vai conduzir o seu negócio. É basicamente um guia de decisões mesmo que vai preparar essa organização aí para o futuro. Então, assim, a gente tem que levar em conta também, na nossa cultura organizacional, o que é importante para o funcionário. O que para ele é importante ter no dia a dia. Então, assim, para mim, é importante ter no dia a dia a questão da flexibilidade, do bom humor que a gente tem entre a gente, a questão da ajuda. A gente é um time muito unido, que está a todo momento se ajudando. Então, a gente tem que entender realmente o que é importante para um funcionário para a gente, de fato, incluir na nossa cultura. Então, é por isso que a gente tem que reforçar a cultura e deixar muito claro os nossos objetivos com isso. E o objetivo da cultura organizacional dentro de uma empresa é deixar um ambiente leve, propício, agradável para realmente trabalhar. Então, assim, por exemplo, hoje a gente tem 4 valores, né? Um dos nossos valores é o Work Together. O que a gente entende de work together? É realmente estarmos juntos, nos ajudarmos. E o nosso mantra do work together é: aqui o problema não é de um, é de todos. Então, todo mundo está a todo momento se acolhendo, se ajudando. Eu acho que prova disso, Keisa, eu e o Maurício, assim, eu acho que o Maurício, hoje ele atua no time de dev, eu acho que ele vai comentar um pouquinho em relação a isso mais para frente. E eu atuo no time de IA. E a todo momento a gente acaba batendo papo, a gente acaba tirando dúvida um com o outro, mesmo porque eu já atuei na área que ele tá atuando agora, e a gente troca ideias o tempo inteiro em relação a situações do dia a dia e tal, e a gente acaba se ajudando bastante. Então, somos uma prova viva aqui, sentado na mesa desse valor, né? Work together. Sim. Eu diria que eu não sou ninguém sem o Rico, absolutamente ninguém. Eu peguei a demanda do Rico lá, quando eu fui contratado agora, e foi um desafio enorme. E cara, sem o apoio do Rico, sem o apoio do Nan, sem o apoio de vocês também, é realmente uma coisa natural da empresa. Todo mundo Sim. trabalhando em prol de um certo objetivo. E, cara, eu preciso do apoio de todo mundo para poder conseguir exercer uma atividade. E eu espero poder conseguir ajudar da mesma forma também. Hoje, sinceramente, com IA, acho que não estou podendo muito. Mas é isso aí. Mas a gente acaba se ajudando mesmo no dia a dia. Até, por exemplo, não só necessariamente em cima de demanda, mas conhecimento de forma de organização. Por exemplo, eu vejo o Maurício muito organizado utilizando o Notion, né? E eu já não manjo tanto do Notion. E eu vejo ele toda hora dando uns pitacos bem legais, assim, em relação a como se organizar, como deixar o trabalho de uma forma mais fácil e tal. Então, não necessariamente com demanda, Sim. sabe? Mas com algo que vai acabar nos ajudando na nossa organização para executar as demandas. Então, independente de estar atuando na demanda ou não,
eu acho que a gente se ajuda muito. Sim. Né? Mesmo que nossas áreas sejam diferentes, Sim. todo mundo eu acho que já trabalhou em conjunto aqui, né? Eu já trabalhei com a Mari, do marketing, não tem nada a ver, assim, com a área de pessoas. Já ajudei a arrumar uns kits aí pro carnaval. O trabalho de Hunter que a gente fez também. É verdade, o trabalho de Hunter. O Maurício, o Rico também, a gente tá sempre junto. Então, vocês entendem que é uma cultura nossa esse fato de realmente nos ajudar, fazer tudo junto, estender a mão quando o outro precisa? Agora, um exemplo. Uma empresa que tem isso como valor, tem isso exposto numa parede, em tudo quanto é lugar, mas você chega no dia a dia da empresa e as pessoas são muito individualistas, elas não ligam umas para as outras e não se ajudam e etc. Eu pergunto para vocês acham que essa cultura organizacional, ela é uma cultura organizacional de sucesso? Não, claro que não. Não, né? de fato não. Ela prega uma coisa que ela não faz, que ela não é no dia a dia. Ela pode até tentar ser, mas não tá sendo ainda. E com a gente, não. A gente prega o que a gente é e a gente pode até ter uma coisa ou outra e melhorar, assim, individualmente, né? Mas a gente tá todo mundo ali, ajudando, melhorando, seguindo o exemplo de quem realmente tá fazendo, tá agindo um pouco melhor nessa situação e etc. Então, essa é a importância de uma cultura organizacional muito bem definida, clara, dentro de uma empresa. Além de que, quando essa cultura realmente está muito bem definida, as entregas dos colaboradores são melhores, são mais rápidas, têm uma qualidade maior. O engajamento daquele colaborador com a empresa também é maior. Você vê que ele realmente se sente valorizado, porque ele olha para o valor da empresa e para o propósito, e ele vê que o quê? Pô, eu tô trabalhando em uma empresa que realmente é isso, que segue isso. No dia a dia é leve, assim, é bom, assim. Então, assim, eu posso ficar até amanhã falando das inúmeras importâncias de uma cultura muito clara, muito boa, porque a empresa só tende a ganhar, de fato. E tem gente que acredita que não é importante, né? Tem gente que não sabe a importância ainda de uma cultura organizacional bem estruturada. E quando a gente fala de cultura, a gente está falando também de propósito e valores, né? Sim. A gente tem aqui na indústria, por exemplo, um propósito bem definido e 4 valores bem definidos que estão presentes aqui, inclusive no nosso copo, né? Nas camisas. Nas nossas camisas. A gente tem uma camisa. Então, assim, isso tudo faz diferença na empresa, né? Querendo ou não. Até outra coisa que a gente pode falar, né, Keisa, são as nomenclaturas que a gente utiliza. Sim. A gente tem um monte de nomenclatura, assim. Que faz parte da nossa cultura, né? Por exemplo, a gente se chama de Iolers. Todo dia do bom dia Iolers. Verdade, bom dia do rico. Todos os dias. Uma coisa que faz parte da nossa cultura é o bom dia do rico. Verdade. Eu, quando eu tô de dia. folga, eu tô fazendo qualquer coisa que eu não tô na minha rotina atual. Ninguém começa a trabalhar enquanto... Não, as pessoas realmente sentem falta. Mandam mensagem, pô, cadê o Rico? O Rico não mandou bom dia hoje e tal. Ele não pode entrar de férias. Ele não pode. Que as pessoas percebem. Tenho que me comprometer a, quando estar de férias, entrar pra pelo menos dar bom dia. Pra gente começar o nosso dia, né, Com Rico? certeza, Senão com ninguém certeza. trabalha. Tem que dar aval. E aí são muito mais coisa do que isso também. Tem o iMoment, que é o nosso momento semanal. Isso. Pode contar um pouquinho melhor também como é que funciona. Então, a gente tem um momento semanal com todo mundo. E é toda segunda-feira, às 2h da tarde, de 2 às 3, todo mundo já sabe. Nunca cancelamos um iMoment desde que eu entrei, não me lembro. Quando é feriado só. Quando é feriado. E ainda assim, né? Porque os meninos entram Ainda nos assim, feriados cara, pra dar um oi. No carnaval, encontrar pleno na carnaval, tava eu, Henrico, tava Kainan, o Will tava na praia. Aí eu peguei meu celular assim e recebi a notificação. iMoment. Falei, não, vou entrar. Abri assim, liguei a câmera, fiquei assim, fiquei uns 40 segundos dentro só. Falei, putz, ninguém apareceu. Segue o jogo, galera. É claro que ninguém apareceu. cerveja. Eu cheguei na quarta-feira de manhã, fui abrir, né? Eu acho que era feriado de segunda e terça, não sei. Aí eu fui abrir meu computador, olhei assim, Industrial, cliquei lá no iMoment, foto do Maurício na praia. Gente, o que é? Muito bom, cara, muito bom. Mas é esse momento aí que a gente tem semanal. Pessoas levam mais a sério, né? Que até em feriados entram, mas é um momento que a gente tem com toda a equipe. Que a gente fala sobre diversos assuntos.
A gente traz psicólogos, a galera da área de educação física também. A gente alinha sobre como a empresa está realmente, através das nossas OKRs. A gente faz dinâmicas também, confraternizações, quando a gente tem alguma coisa para comemorar. A gente para e faz um jogo ali, um momento de descontração. Ou, às vezes, a gente entra e bate um papo também, mas sempre tem aquele momento pra gente se alinhar, comemorar, receber pessoas de fora. É muito legal, esse é o nosso iMoment. Inclusive, agora a gente está até com planejamento, com uma psicóloga, um planejamento anual. Olha o spoiler aí, gente. Spoilers. Com a última psicóloga que foi, a Micaela. Acho que vocês curtiram, né? Sim, foi bem legal. E a gente criou um planejamento anual focando na saúde do colaborador. A gente entende que a gente tem vários pilares de saúde. Saúde financeira, saúde mental, saúde física, enfim. E são todos trabalhados no iMoment, né? E são todos trabalhados no iMoment. E agora a gente quer começar realmente a ter um planejamento anual. O que a gente vai fazer nesse iMoment para depois passar para esse. Até chegar em dezembro a gente pensar... Caramba, olha o tanto que a gente evoluiu. Eu até perguntei pra ela, eu posso falar que é uma terapia coletiva? Porque ela... Basicamente, né? Sim, porque a gente está com o intuito de realmente trazer o autoconhecimento. Quem somos nós? Onde nós estamos na nossa vida? Onde nos colocamos? Como a autoestima afeta no trabalho, nas relações fora do trabalho. Burnout também, que é um assunto que está bem alto e realmente a gente tem que conversar sobre isso, ansiedade, comparações em redes sociais. Então, assim, a gente não consegue mitigar o ser humano, né? A pessoa, ela é da mesma forma que ela no trabalho, em casa, com a família. Então, por que eu vou trabalhar somente o lado profissional se eu tenho uma pessoa inteira, completa ali trabalhando? Eu tenho que trabalhar a pessoa da forma que ela é, de forma integral. Por isso que o nome é Pessoas e Cultura, não é colaboradores. Eu não foco somente nessa parte profissional. Eu quero que a gente melhore como pessoas, porque, consequentemente, isso também vai ser positivo nesse âmbito aí trabalhista, né? E eu já vi, tem um gráfico, assim, que dizem que a produtividade é trabalho total, né? 100% trabalho, mas é todo aquele equilíbrio. Sim. Você tem uma parte de trabalho, você tem uma parte pessoal, você tem, enfim, as outras áreas da vida, né? Então, querendo ou não, faz total sentido isso que você falou. Muito. A gente tem o iOffice também, né? Que é o nosso escritório. No nosso escritório. Que fica lá na base 27, do lado do Shopping Vitória. Muito legal. A gente adora ir. E o nosso apelido da empresa é I.O., né? Pra quem não sabe. O mais importante. Legal. E quando a gente fala assim, beleza, falamos de cultura, o nosso propósito está muito bem definido, que é levar as indústrias para o futuro, né? Então, a gente tem essa vontade de levar a tecnologia para as indústrias, porque, querendo ou não, o setor industrial é um setor mais antigo, um pouco mais obsoleto. Conservador, né? Conservador comparado com os outros setores, né? Quando a gente fala, comparando assim. Então, a gente quer levar essa tecnologia que a gente falou de inteligência artificial, né? Para as indústrias, porque é o que, digamos que é o último setor que está faltando. Então, por isso que a gente diz, levar as indústrias para o futuro. Esse é o nosso propósito. E quando a gente fala de valores, a gente tem 4 valores. Um deles a gente já falou aqui, que é o Work Together. Mas a gente tem outros 3, né? Que é o Go Beyond, o Be Innovative e o Enjoy All. E a gente tem muitas histórias que a gente pode contar sobre esses valores aqui. Certamente. Só retratando um ponto aqui, que na hora que a gente foi fazer essa construção dos valores da empresa, existem 2 tipos de valores na empresa, né? Que é um que você olha para o que você quer alcançar como objetivo, e tem um que você olha para a cultura da empresa e que você fala, somos assim, essa é a nossa cultura, esses são os nossos valores. Eu lembro que eu cheguei a conversar com o Rodrigo na época. Então, o que eu acho mais incrível dos nossos valores é que, apesar de a gente conseguir ver claramente que são coisas que a gente quer alcançar mais ainda, não é nem alcançar, é que a gente só quer desenvolver cada vez mais. Nós já somos assim, nós temos essa coisa do aproveitar muito. Cara, hoje eu cheguei na sede, eu de máscara, passei alquinho e saí abraçando todo mundo, cara. Cara, e todo mundo brinca, tá todo mundo junto e poder... A gente se diverte muito, é um clima muito leve, né? A gente não tem aquela sensação de chegar no domingo à noite e ficar triste porque segunda-feira vai começar. Eu, por exemplo, começo meu dia 6:30 da manhã, entendeu? Então, começo muito motivado, chego lá, dou bom dia para todo mundo e tal. E
temos essa questão da flexibilidade na hora de trabalhar e tal, fazer o próprio horário, mas é muito bom, né, a gente ter não só essa questão da flexibilidade, mas, por exemplo, eu trabalho de casa, enfim, eu acho que são coisas que valorizam muito e contribuem muito para que a gente sinta muito à vontade para estar trabalhando na indústria, cara. É sensacional. Eu acho que uma expressão do Enjoy All é que vou falar que é um problema que nós dois temos nas nossas equipes, que é a gente tem nossas dailies, né? Então, toda vez que a gente faz uma daily, a reunião, em tese, ela deveria começar às 9 e terminar às 9h30. Só que, cara, a gente entra, começa a conversar, troca ideia. Dá 9h20, gente. Vamos conversar dele agora, não sei o quê. Aí a gente faz dele em 10 minutos. Beleza, todo mundo trabalhar, bora. E fecha. E ainda assim, algumas vezes, várias vezes, a gente fica conversando depois e trocando ideia. As coisas mais bestas. O Ali, esses dias, a gente tava brincando que era tipo assim... Tá bom, dele fechada? Tava faltando alguma coisa. Gente, tá faltando alguma coisa. Aí o Ali vai, me pega a flauta, começa a tocar, tipo, uma música de fechamento. Sim. Da dele. Cara, é isso, tinha que ser ali. Mas é muito bacana essa questão a gente bater um pouco de papo, porque, querendo ou não, nem todo mundo tem a chance. Por exemplo, eu trabalho muito mais home office do que venho à sede, porque eu moro em Guarapari. E, querendo ou não, as pessoas que vêm à sede têm a oportunidade de conversar, trocar ideia, estar junto e tal. E uma forma de pessoas como eu, que temos outras pessoas que não moram em Vitória, não moram em Vila Velha e vêm para a sede, de manter contato e tal, a gente está sempre conversando com as pessoas. Por isso que a gente, às vezes, toma um tempinho a mais um tempinho a mais de uma reunião para bater um papo. As minhas reuniões com o Maurício, é fato, a gente não consegue manter o período da reunião. A gente sempre extrapola, porque falamos muito, gostamos de conversar e gostamos de trabalhar também. Então, é bacana. Um mix legal aí, né? E aí, se eu tivesse que perguntar para vocês qual é o valor que vocês mais se identificam, seria esse? Seria, eu acho que Work Together e o Enjoy All. Com certeza, são coisas... Todos os valores, eu acho que a gente tem um pezinho em todos os valores, mas esses dois aí, eu acho que são, para mim, os maiores. Assim. Eu tenho dificuldade. São escolher entre qual o melhor filho aí, sinceramente. Mas uma coisa que eu acho muito legal é uma coisa que quando a gente fez a pesquisa de cultura, que você do time de marketing fez, a gente fez um quadro, colocou aquele papelzão na parede e as pessoas foram escrevendo, assim, qualidades da empresa, alguma coisa do tipo. E eu lembro que estava escrito profissionalismo e zoeira. Um depois do outro, assim. Então, eu falei... Aí, eu olhei pra cara do Rodrigo e falei... Rodrigo, pode isso? Aí ele... É claro, não sei o quê. É assim, tem que ser assim daqui pra frente. E eu acho isso incrível. Então, eu acho que essa questão do Go Beyond também, das nossas tecnologias, de como a gente... Porque, cara, a gente é workaholic, assim. Então, a gente é muito pra frente. A gente... No começo... Desafios, né? Envolvido a desafios. Quando eu tava construindo a área de CS, cara, eu trabalhava muito mais do que eu devia. Eu era um mero estagiário, mas assim, era... Caraca, eu tenho que parar, sabe? Era uma coisa assim, eu tinha tanta vontade, tanto orgulho de ver a coisa que eu tava desenvolvendo, crescendo. E o apoio que eu tinha de todo mundo, sabe? As reuniões com o Emerson, as reuniões com a Karina na época, elas sempre eram muito, muito revigorantes, assim. Então, é difícil escolher um filho, vamos falar assim. E o nosso mantra até desse valor é porque sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, por que a gente vai sonhar pequeno, né? Exatamente. E a gente tem alguns exemplos disso. O Maurício é um exemplo disso, que começou numa área... Hoje ele está dando braçadas em uma outra área. Eu também tenho essa trajetória. Comecei numa outra área e agora estou no time de inteligência artificial. Mas não só falando de forma pessoal, mas até mesmo para aquilo que os produtos que a gente desenvolve. Eu posso falar muito mais pela parte de inteligência artificial, que são coisas que são, de fato, desafiadoras, difícil, né?
por vários motivos. Não é tão simples obter os dados dos clientes e tem toda uma questão de compliance para obter esse tipo de informação, até a gente, de fato, conseguir mostrar resultado. E a gente tem mostrado grandes resultados, sabe? Então, não só de forma pessoal, mas de forma como, assim, produtos que a gente tem desenvolvido. São coisas bem desafiadoras, assim, muito legal. E isso aí que você falou foi até legal, porque a gente percebeu que a gente gosta de trabalhar com problemas complexos, né? Sim. A gente resolve problemas complexos na indústria. É demais. Então, assim, me dá o mais difícil aí pra eu fazer. É tipo isso, É basicamente né? isso, é basicamente isso. É tipo isso que a gente faz. Pois é, tá vendo como que os valores estão presentes? Eu acho que todo mundo que entra aqui já vê isso de cara. Eu, pelo menos, quando eu entrei na empresa, eu falei, caraca, tipo, realmente é muito nítido isso, sabe? A gente vivencia tudo isso, né? Tanto o Go Beyond quanto o Be Innovative, que é ser inovador, né? A gente precisa ser inovador, querendo ou não. Sim, Né? tá muito atrelado uma coisa a outra, porque a gente não tem condições de desenvolver os produtos, principalmente que estamos desenvolvendo, desatrelado da parte de inovação. Sim. Né? Tem muita coisa que a gente... Eu não sei o quanto de spoiler eu posso dar aqui, mas tem muita coisa que a gente tem desenvolvido que é muito inovador para o mercado. Então, são coisas criadas do zero, né? São Sim, coisas que não do existem zero, no mercado. Então, leva um tempo, estão mas isso aí, do zero. desbravando ali o canavial mesmo. Justamente. É isso, de fato, assim, eu acho isso muito legal. E essa cultura, ela tá presente em todo mundo, inclusive nos líderes, assim. A gente vê a importância também da liderança, qual que é o papel aqui da liderança dentro da empresa, né? E eu acho que a Keisa pode falar um pouco melhor, assim, como que a liderança influencia nessa cultura aqui dentro? Bom, eu vejo os líderes muito como exemplos, sabe? Exemplos a serem seguidos. Eles lideram muito mais pela forma como eles falam, pelo jeito que eles agem, a forma que eles pedem alguma coisa, do que, de fato, ordenando e etc., fugindo da cultura. Então, eu acho que eles estão ali muito pelo exemplo, sabe? Eles são o exemplo da nossa cultura, que a gente, quando é inserido, né? A gente tem todo o processo de integração e as pessoas conhecem mais os líderes logo de começo. Então, a pessoa, ela já entende como é a cultura através dos líderes, que são os valores ali em pessoas. Todos somos, né? Mas eu acredito que eles lideram muito pelo exemplo. E, assim, eles não têm que ser exemplo a todo momento, não. Aqui a gente é aberto a errar, a aprender. E isso tem que ser muito claro também. Tem que ficar muito claro, e eu acredito que esteja, porque todo mundo sabe, todo mundo está muito, eu diria, à vontade para erros, sabe? Tudo bem se errar, agora eu vou começar de novo e fazer melhor. E é o nosso foco, né? Estamos juntos no problema também. Estamos juntos no problema também. O problema não é seu, ele é nosso. O problema é nosso, justo. exatamente. E nunca focar na pessoa que errou, focar no erro que aconteceu para que ele não aconteça de novo, porque todo mundo está sujeito a fazer aquilo. Então, eu acredito que eles lideram muito pelo exemplo, são a cultura da empresa em pessoas, né? E isso é muito bom, a gente vê realmente ficar claro, as pessoas entenderem isso. Uhum. E algumas ferramentas que os líderes utilizam para deixar isso mais claro, né? Várias. A gente tem o one-on-one, que são bate-papos, né? Geralmente mensais entre líderes e liderados. E, assim, o assunto da one-on-one, né, são assuntos variados, né? Tanto o líder pode solicitar o one-on-one, quanto o liderado. One-on-one é uma reunião one-on-one de você com o líder, o colaborador com o líder, não tem mais ninguém. Sim, aquele momento também de eu diria até a intimidade do líder realmente conhecer mais o colaborador também. Seus pontos fracos, fortes, ajudar, enfim. Além disso, a gente tem as OKRs também. Ela nos ajuda com nossas metas, são geralmente feitas de forma trimestral, então toda a empresa está alinhada com tudo, isso é muito bom. E a gente tenta atingir as metas de formas trimestrais. E chega no fim do ano, a gente olha como foi todo aquele planejamento anual, o que a gente atingiu, o que a gente pode melhorar no próximo ano. E a gente comemora também muito o que a gente atingiu. Bom, outra plataforma de gestão é o iMoment também. Ele é aberto para qualquer líder, qualquer colaborador que quiser trazer algo para apresentar. Tem essa plataforma. Tem mais, gente. Feedback. Lembrei do feedback. A gente trabalha muito com feedback também. A gente tem uma plataforma completa e dentro dela a gente faz... A gente coloca a carinha do dia. Tá É, feliz, tá triste. O humor diário, né? Faz o comentário.
Oi? Faz um comentáriozinho. Isso é muito bacana, porque não é simplesmente uma mera informação que é largada ao vento. Eu já tive situações que eu coloquei que eu não estava tão feliz, porque não tinha dormido bem, estava cansado, estava vindo de uma semana bem exaustiva. E aí, a minha líder, uma mulher fantástica, diga-se de passagem, uma liderança fantástica, ela falou, Rico, cara, o que está acontecendo? Tá tudo bem? Se precisar, olha, pode tirar o dia de folga. Depois a gente vê como é que os projetos estão bem, tá tudo tranquilo. Então, assim, pode tirar. Então, assim, você vê o cuidado, o zelo, não é apenas uma plataforma para input de informação e aquela informação é perdida ao longo do tempo. Não, de forma imediata, ela chegando no horário de trabalho dela, ela já viu aquela informação e já veio falar comigo. Então, é muito legal, cara, é muito legal. A gente se sente abraçado Sim, mesmo, demais, né? demais. Eu não sabia que chegava na hora. Chega. Que legal. Eu também não sabia. Acabei de descobrir. Eu descobri por essa situação. Acabei de chega. descobrir isso. Quando eu vejo também, eu converso. Quando eu vejo que alguém coloca que tá triste e tudo mais, eu converso, tento dar um apoio. Porque é o que ele disse, não é uma informação que tá lá só por estar lá. A gente tem toda uma média também, tá? A gente sabe, olhando lá as métricas, qual time é o time mais feliz, qual time qual time é o time mais engajado, qual mais time triste, faz né? mais feedbacks. Então, ó... Isso eu não sabia. Eu quero saber depois como é que tá o meu time. Que medo. Mas, assim, no geral, todos estão bons. Eu não teria como ser diferente com uma cultura dessa, né, sim, galera? sim. Não teria. E falando mais das plataformas de gestão, a gente tem a questão do feedback, que a gente também pode deixar anotado lá, né? Marcar um horário de feedback, dar o feedback presencial. One-on-one, que a gente já falou. Temos o nosso iJoe, aí a nomenclatura, o nosso iJoe. iJoe, tinha Faltou. esquecido. O nosso iJoe, que é o nosso PDI, né? Que é o Plano de Desenvolvimento Individual, que a gente cria todo um plano com base no que a pessoa quer melhorar, o que ela acha que ela pode parar de fazer, melhorar, começar a fazer. E a gente tem todo o iJoe estruturadinho também nessa plataforma, que a gente faz de forma semestral. O ideal é fazer de forma semestral, que é um tempo hábil para a pessoa aprender algo novo também, né? Colocar na rotina e etc. E se não der para aprender naquele tempo, tudo bem, cada um com o seu tempo, a gente renova o PDI, né? O iJoe, eu acho... Vou fazer um breve comentário. Eu acho o iJoe incrível, assim, porque, pelo menos que eu já experienciei em outras empresas... Acho que essa palavra existe. Já tive de experiência em outras empresas. Quando toda vez que você tem um certo objetivo, que você tem uma coisa, normalmente a empresa ela já tem esse plano de carreira, que é o plano de carreira, né? E ela fala, você pode chegar aqui. Se você quiser, você se molda para essa realidade, você chega nessa aqui. Que é totalmente diferente da nossa. Onde você quer chegar aqui. Sei. Quais são os hard skills e os soft skills que você quer desenvolver para poder chegar nessa posição? Então, cara, fiquei arrepiado. A primeira vez que eu vi isso, eu falei, cara, isso é incrível. Isso é um poder incrível. A empresa, ela está pagando para mim fazer cursos, pagando e separando tempo para poder me desenvolver soft skills, hard skills de acordo com os meus objetivos pessoais. E disponibilizando tempo para você fazer isso. Exatamente. Teoricamente, nós podemos, em horário de trabalho, tomar uma horinha ali do tempo para poder estar fazendo, desenvolvendo. E nós somos cobrados pela iJoe. Somos cobrados pela iJoe. O que é muito legal, muito legal. Pensa... já tive a oportunidade de trabalhar em outras empresas, inclusive em empresas num formato mais tradicional, mas em nenhuma delas eu via essa oportunidade de você parar para estudar. E não é estudar para uma demanda que você vai atuar, né? Que você está atuando num projeto atual, por exemplo, eu não sei, preciso desenvolver algo. E eu parar para estudar aquilo para já aplicar aquilo. Não, eu estou estudando para ter um desenvolvimento para um futuro alcançar um outro objetivo dentro da própria empresa, né? Um aumento e tal. Então, assim, é até uma troca de cargo. Eu posso falar muito bem em relação a isso, porque eu comecei na parte de suporte. E
Hoje, inclusive, o Maurício está dominando essa parte, né? E aí, tá dominando, sim. Por enquanto, consegue conversar muito bem. Tá. Ele consegue navegar muito bem ali entre cliente, entre a parte do pessoal da TI. Então, assim, o que é mais técnico, ele precisa de apoio, a gente pega e dá esse apoio. Mas essa parte de comunicação, ele manda muito, muito até melhor do que eu. Mas em relação à parte de... Tamo junto. Tô rasgando seda, né? É verdade. Também. É verdade. Mas desde o começo já sabiam do meu interesse de ir pro time de A. E a Júnia, mais uma vez, muito atenta a isso, se preocupou em montar um programa de aprendizado. Obviamente, muito alinhado com aquilo que eu estava querendo, ela já tinha ideia daquilo que eu estava querendo, ela só foi me dando um norte, né? E discutindo junto em relação àquilo. Então, assim, e tudo bem pivotar, né? Voltar um pouco atrás, às vezes, no período de 6 meses, aquilo ela acaba mudando porque algumas coisas, durante esse processo, você vê importâncias em outras coisas, acho que vai agregar muito mais em relação a isso ao time, que é o que está acontecendo comigo. Então, assim, tudo bem a gente pivotar uma outra coisa ali, a gente mudar e tal, mas eu acho que é uma ferramenta sensacional justamente por aquilo que o Maurício falou, né? A gente está moldando aquilo que a gente quer, né? Como que a gente quer crescer? Para onde que a gente quer crescer? E eu acho que muito voltado nessa pegada, a indústria é muito aberta, por exemplo, a que a gente buscar parcerias. Por exemplo, como eu busquei parceria para uma pós-graduação, assim como outras pessoas já buscaram outras coisas, nós trouxemos essa oportunidade de fazer parceria. E o Rodrigo sempre muito aberto, né, a isso. E falou, o Rico, o que for para vocês crescerem, a indústria ela vai estar de portas abertas, vai fazer o máximo possível para que a gente consiga contribuir isso para vocês. Mas vocês, melhores que ninguém, sabem o que é melhor para vocês. Sim, né? Então, assim, não tem como eu, Rodrigo, saber tudo aquilo que é melhor para você. Você sabe o que é melhor para você. Então, esse pensamento do Rodrigo, eu acho que eu vejo muito o Rodrigo como um coração, assim, de tudo que a gente representa, de todos os nossos valores, de tudo que a empresa é muito por conta do Rodrigo. Eu já tenho a oportunidade de trabalhar com o Rodrigo desde 2011, né? Então, já tem algum tempo aí que eu conheço o Rodrigo e, cara, é um gestor maravilhoso. Eu acho que ele pensa muito na pessoa, no colaborador, e por conta disso que eu acho que a gente cresce tanto. Né? Sim, e aí, sim. Voltando ao assunto, para não desgarrar muito, voltando ao assunto, muito disso é voltado nessa questão, né? De não fazer um processo padrão para todo mundo, né? E aí, muito voltado para o colaborador. E também você falou sobre a liderança aí do Rodrigo. Foi um exemplo, igual a Keisa disse, né? Ele é um exemplo, querendo ou não, pra gente, né? Não, muito bacana. O maior exemplo. Né? O maior exemplo. Rodrigo, você também é lindo. Todos te amamos. Muito legal. Junto. Não, e assim, tem diversas características que a gente pode citar aqui dentro. Uma outra característica muito forte é que a gente trabalha remoto, né? Sim. Na verdade, o nosso trabalho é híbrido, mas nós temos pessoas trabalhando em São Paulo, João Pessoa, Minas. Tem gente até nos Estados Unidos, né? Então, sim. Então assim, a gente consegue ter um trabalho bem feito, mesmo trabalhando remoto, porque tem gente que ainda não acredita que trabalho remoto funciona, mas funciona, gente. Dá para estender as culturas, a nossa cultura, a cultura da empresa para o trabalho remoto também. Exato. E como que a gente consegue fazer isso sendo que cada um trabalha na sua casa, sabe? E olha como a cultura está presente em todo mundo. Querendo ou não, a cultura é extremamente importante aqui nesse contexto de trabalho remoto, ainda mais nesse contexto de trabalho remoto, né? E aí, o Rico pode falar muito bem sobre isso, né? Porque... Posso, tenho essa oportunidade, esse privilégio de trabalhar de casa o tempo inteiro. Venho para cá de 15 dias ou uma vez por mês, enfim. No caso, hoje, por conta do podcast, eu fiz questão de vir. Mas eu acho que é um combo que envolve muito cultura, envolve liderança, envolve o time, que faz com que seja um cenário perfeito para que a gente consiga entregar todas as demandas, trabalhar de forma muito sadia, a começar pela cultura, que propicia isso tudo,
vem pela liderança, por exemplo, eu sou muito suspeito para falar da Ju, da Júnia, né? Ju, por conta, além de ser uma amiga, eu não a conheci antes da indústria, mas é uma amiga, é uma família, porque a gente da indústria, a gente se considera uma família, né? E o pessoal do time, então, no time de lá, a gente é muito unido. Por mais que a gente... Eu, ou o João, né? Eu chamo de João. Né? E tem o Il também, né? O Il, mas... a gente se ajuda muito. A gente, por mais que esteja na sua própria casa, a gente passa a maior parte do dia conectado. A Ju, ela tem um papel fundamental, que é o quê? Ela torna um ambiente melhor possível, de forma organizada. Cara, ela realmente destrincha tudo e deixa o cenário perfeito para que a gente possa brilhar. Eu acho que ela é uma mãezona nisso, ela busca lutar muito por tudo que a gente precisa, justamente para que a gente consiga entregar o máximo possível. Então, ela tem um papel fundamental. E aí, muito dessa liderança. Eu acho que... Eu falo com a Ju que eu tive a oportunidade de ter o Rodrigo como gestor no passado. Hoje ele já não é o gestor, hoje ele é CEO e é gestor das líderes, né? Dos líderes e tal. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar sobre a gestão do Rodrigo de forma direta. E eu falo com a Ju que ela tem as mesmas características do Rodrigo, sabe? Ela foca muito no colaborador, quão bem o colaborador está, o que ele precisa para performar melhor. E ela é muito organizada. Então, isso ajuda muito o time como um todo, sabe? Ter as coisas organizadas para você chegar e dar o seu melhor é maravilhoso. E aí, a gente passa o tempo inteiro em reunião. Seja, independente do projeto, a gente se ajuda muito, né? Então, a gente tem vários projetos no time de A, e os projetos que irão tornar-se produto, né? E aí, independente do grupo, do time que está envolvido em cada um desses projetos, a gente se ajuda muito, a gente passa muito tempo em reuniões. E é aquela reunião do tipo, gente, vamos discutir aqui, vamos abrir código. Simulando um cenário como se a gente estivesse na sede, né? Quando a gente está na sede... Que é muito diferente até do que muitos falam no mercado, né? Falam que as reuniões matam a produtividade do colaborador. Pelo contrário, sim. Cara, eu acho isso... Mas depende muito da área, depende do tipo de trabalho também. Porque, por exemplo, no meu time, no time de marketing, a gente não trabalha tanto com reunião assim. A gente tem reuniões semanais, a gente tem alguns encontros, mas... Geralmente, quando a gente tem reunião, é para conversar sobre algum assunto específico e resolver aquela questão específica, sabe? Porque cada um tem o seu trabalho e funciona muito mais, cada um trabalhando sozinho, do que a gente sentar, vamos pensar aqui, entendeu? Vamos debugar isso aqui. Você vai acabar gastando tempo, entendeu? Mas isso já é no marketing, aí na área de vocês já é diferente. Acho que na área de tecnologia pode ser diferente, porque eu posso estar ali sozinho, mas acho que quando eu tô sentado com o Rio, cara, 1 hora... Tirando as conversas, né? Mas acho que... a produção sobe muito, Mas a produção sobe muito. Acho que você vai desenvolvendo ali, a outra pessoa, ela... Isso é verdade. Vocês vão conversando, vão desenvolvendo ali o problema, você chega na solução muito mais rápido. A pessoa sempre tem um ponto aqui, você sempre tem um pontinho aqui também para poder acrescentar. Cara, as coisas desenvolvem muito, muito bem, muito bem. Tem hora que a gente realmente trabalha de forma paralela. E a gente trabalha isolado ali. Sim, claro. Como seria também no ambiente físico, né? Você está ali quietinho no seu canto, porque você tem uma demanda, dá para todo mundo trabalhar de forma paralela, mas tem hora que a gente está envolvido com algo que é muito maior, ou algo que está dando problema, ou algo que é importante, todo mundo está vendo, e aí a gente vai para alguma plataforma, seja o próprio Teams ou Discord, enfim, alguma plataforma, e a gente compartilha a tela e fica conversando, discutindo, aprendendo. Pensam tipo assim, juntos. Você não sabe o que fazer naquela situação, alguém pode pensar, alguém pode ajudar. E outra, a gente está discutindo um problema, cada um na sua tela tentando resolver o problema, e o primeiro que acha, a gente vai para uma tela todo mundo junto, cara, é assim, coloca assim e tal. Então, assim... Muito massa. A gente aproxima, por mais que a maioria... A gente tem um trabalho meio híbrido, né, para a maioria... eu fico mais de casa, né, no home office, mas a gente ainda assim, a gente tem um convívio muito grande. As nossas reuniões, elas acabam tomando um pouquinho mais de tempo, justamente porque é o tempo que a gente tem para estar ali conversando,
a gente fala que, somos pessoas, somos funcionários, mas somos pessoas, né? Às vezes a gente percebe que uma pessoa está mais quieta, então, às vezes a gente entende que alguma coisa não está legal, então a gente chama, bate um papo. Sim. Então, o trabalho remoto, para a gente, é muito prazeroso. A gente tem a oportunidade de ter uma rotina mais flexível, né? Eu gosto de começar mais cedo, porventura eu consigo ter uma semana mais flexível, né? Mas independente disso, é muito bom você estar de casa e começar a trabalhar, e terminou o trabalho, você já está em casa, está tranquilo, você tem uma praticidade de fazer uma atividade física, no meu caso, eu vou buscar minha esposa no final do dia, saio de casa, vou buscar minha esposa do trabalho. Então, cara, é muito bom, muito produtivo. E eu acho que o único ponto negativo nisso tudo é a saudade, né? Porque dá saudade de estar com todo mundo. E é muito bom quando a gente se reúne, é nítido o quanto a gente sente falta um do outro, sabe? Então, eu acho que esse é o único ponto negativo do trabalho home office. Em termos de produtividade, eu acho que é tão bom quanto. Diz muito sobre a qualidade também de vida do trabalhador. O tempo que ele perderia dentro de um ônibus, ele poderia estar, assim, estudando, fazendo algo que ele gosta, descansando, indo preparar o jantar, enfim. E é muito bom poder usar esse tempo, né, de forma favorável para nós. Então, eu também gosto muito do trabalho híbrido, né? Gosto muito de ir à sede também, por isso que realmente eu tento ir 2 vezes por semana. Mas também estar em casa e usar esse tempo que eu perderia para ir é muito bom. A gente consegue adiantar algumas coisas. Enfim, diz muito mesmo sobre a qualidade de vida. Melhora. Acho que tem um quê a mais que a gente não chegou a retratar aqui, que é a parte profissional também, porque quando a gente abre a oportunidade de pegar pessoas de outros estados, a gente consegue trazer novas habilidades de lugares diferentes, com novos conhecimentos, coisa que até pessoas mesmo... de culturas diferentes. Pessoas de culturas diferentes, até mesmo porque no nosso mercado... as habilidades cognitivas, vou colocar assim, elas são até escassas. É difícil. No nosso hunting, cara, a gente não conseguia achar uma pessoa. A gente não consegue achar a pessoa. E no final das contas, quem entrou na vaga... Sobrou pra mim. Isso, extremamente capaz, por sinal. Exatamente. Isso acho que começou com Carol, né? Acho que, talvez antes com o Emerson, mas... quando a gente... Acho que foi a Carol, foi a primeira ali realmente de fora. Não, o Emerson. O Emerson foi, né? Porque o Emerson entrou na mesma época que a gente. É verdade. E é muito interessante a habilidade de poder contratar pessoas de fora e trazer esses conhecimentos para dentro da empresa. E a gente cresce muito mais com isso. Torna o processo seletivo muito mais vivo, muito mais difícil, muito mais competitivo até. Competitivo, claro. Então, a gente quer ter os melhores conosco, Nós né? temos os melhores conosco, né? Sim. Eu acho que tem muitos pontos positivos e tem alguns pontos negativos, né? A distância, né? É claro que também você tem que ter disciplina para trabalhar em casa. Às vezes você precisa focar, você precisa falar, olha só, vou trabalhar porque você está trabalhando de casa e tal. Tem gente que não consegue se concentrar tanto, então prefere ir para a sede trabalhar. Então, eu acho que alguns pontos negativos, mas eu acho que, no geral, essa flexibilidade é muito boa. Eu acho que a gente traz... igual a Keisa falou, né? Um tempo que a gente gastaria, talvez, pegando um ônibus, a gente não gasta para talvez estudar ou pegar esse tempo para ser produtivo, né? Ou até para descansar também, se você quiser dormir mais. Dormir mais um pouquinho. Qual o problema, sabe? Mas também metodologias de produtividade são tratadas no iMoment. Justo. Então, acho que é um ponto que fecha, acho que eu sigo completamente. Sim, verdade. E muito já se falou aqui, o Rico já falou bastante sobre flexibilidade também de áreas. E eu acho que seria um ponto bem legal da gente tocar aqui, porque nós temos 3 pessoas desse time daqui, dessas 4 pessoas. Todo mundo, né? 3 pessoas entraram, trabalhavam em uma área e já migraram para outra, né? E eu acho que cada um pode contar um pouquinho dessa história. Eu queria que o Maurício começasse contando, porque a história dele é um pouco mais longa, né? Talvez. Você anda um pouco mais pelas áreas. Se bem que Rico tá há muito tempo que nem empresa também. É porque eu gosto de falar. Mas é verdade, fato. O Rico também já tá um tempão aqui. Tem história longa. Sou velho, né? Isso que você tá dizendo. Não. Entendi. Não foi isso que eu quis dizer. Entendi. Indireto foi dado, ou direto, né? Ou direto, tá certo. Cadê a cultura, gente? Cadê Feedback. Feedback na alta. Feedback vocês dão separado lá depois. Não faz isso, não. Brincadeira.
Vamos lá. A gente entrou junto, né, Mari? A gente entrou junto. Sim, a gente entrou no mesmo processo A gente fez o mesmo processo seletivo. Pra mesma vaga. Fight. E deu tudo certo. Foi um processo seletivo nos finalmente ali, entre eu, você e Henrique. Saudades, Henrique. Saudades, Henrique. Entramos nós três, e nós três fizemos processo seletivo para SDR. Para a área de vendas, Para área de vendas, SDR. SDR. E foi muito engraçado no começo, porque a gente tinha essa área de vendas que era inflada na época e acabou sendo destrinchada para você, focando muito em vendas internacional. Então, a gente teve o Henrique focando para vendas nacional, principalmente com o mercado de mineração e outros mercados que a gente queria desbravar na época. Isso. E eu me deram um desafio do zero, que era construir a área de CS da empresa. E nunca tinha feito um projeto grande na vida. All go beyond aí. Exatamente. Verdade. Então, foi assim, foi uma coisa que Karina e Rodrigo olharam pra minha cara e falaram assim, você consegue. Eu sei que você consegue. Eu não te conheço nada, mas vai, enfia a cara, esse projeto é seu, você consegue. E, cara, fui estudar o que era CCS, o que era sucesso, como que era um sucesso numa empresa SaaS. Eu tive que estudar nós como empresa, porque eu não sabia também do nosso modelo de empresa. Então, se a gente era uma empresa SaaS, se a gente era uma empresa on-premise, então foi muito interessante esse processo de reflexão interna como empresa, né? De objetivo como empresa. E aprendizado também. E aprendizado, claro. Então, cara, eu passei vários meses criando, primeiro, uma estrutura para poder conseguir ter a área de CS, de pegar os dados dos clientes, fazer análise desses dados, das desde pesquisas. essa época, a gente já começava a ter as primeiras conversas, né, Maurício? Sim, porque você precisava montar no momento futuro, um Power BI. E desde essa época você fala, Rico, eu tô com uma dúvida aqui e tal. E a gente ia junto, construindo, tentando, né? Eu ajudava desde essa época, que já não era a época de passagem de bastão, que você já vai começar, você vai contar no final do seu relato aí, que é a passagem de bastão para a área que você está atuando. Mas bem legal, né? Agora que eu estou parando para analisar, desde o começo a gente já colocava em prática a questão do work together. É isso aí. Você me ajudava muito com os Power BI, que no começo desse projeto eu não fazia a mínima ideia que eu ia trabalhar com Power BI. A ideia era ter uma coisa mais simples de Excel ali, sem uma ferramenta correta. Mas quando eu vi que, caraca, nossa empresa, muitos clientes, muitos produtos, etc., eu vi... O buraco era mais embaixo. O buraco era bem mais embaixo. Mas foi incrível, gostei bastante, cheguei a apresentar para os clientes, foi muito massa. E eu terminei. O projeto de Customer Success foi 99,8% concluído. Só não foi o ápice ali, que foi exatamente quando eu pulei para a parte do time do não oficialmente, que eu comecei com a Karina, depois da Karina fui com o Emerson, ainda na parte de CS, porque no começo era projetos Karina, né? Então, me ajudou muito com isso. E depois, mais pro final do projeto, começou realmente parte comercial. Deixa eu só fazer uma pergunta, porque eu não sei. A Karina é de qual time mesmo? Do time de marketing, porque... E o Emerson é de qual time? Do time de vendas. E o Enan é? Do time de tecnologia. Porque eu tive uma dúvida. Vai que é a mesma dúvida que todo mundo ali tá tendo. Tá bom. Não, eu acho que foi só pra... Exatamente. Muito bom. Engraçado. E aí é isso. Eu pulei pro time de tecnologia, uma coisa bem diferente. Nunca tinha programado, só as aulas de faculdade, né? Sabia trabalhar um pouquinho em SQL ali. O iniciozinho de Python, mas nada comparado ao que tinha que fazer. E foi um desafio bem de boa. Eles falaram assim, então, a gente tem essa empresa, Veracel, a gente tem todos os chamados de todos os problemas do nosso sistema com eles e a gente quer que você gerencie, cara. Lidere esse estagiário aqui que a gente está contratando agora e o Rico está trabalhando aqui nessa área que vocês vão se ajudar aí e vão fazer. Massa! Beleza, go beyond de novo. E parei o projeto de lado, está construído, tá rodando ainda. E comecei a trabalhar com esse estagiário. E, cara, comecei a estudar muito sobre liderança, comecei a entender também sobre liderança. Já tinha uma experiência muito clara, né? Como você falou, nossas lideranças são exemplos claros. Então, olhava para eles e falava, tá bom. Eles não ficam em cima, não ficam perguntando ali, como é que tá seu trabalho, não sei o quê. Muito pelo contrário. Te dou total liberdade sobre o seu trabalho. Quais são as dúvidas que você tem? Como eu posso te ajudar? Qual é o apoio que eu posso ajudar? Como é que você tá se sentindo hoje? Tá tranquilo? Sabe? É a proximidade para você dar todo o suporte para a pessoa andar. Então,
tentei fazer isso, mas o PH acabou ficando um pouco tempo com a gente e o Rico estava mudando dessa área. Então, o Rico estava saindo dessa área, indo para o time de IA. Então, surgiu essa demanda do time. Então, a gente conseguiu contratar uma pessoa, que foi difícil até de contratar de fora, e não conseguimos achar outra pessoa. E aí veio essa nova oportunidade de... Eu lembro da reunião. Você pode comentar. Eu lembro da reunião. Eu já me perdi aqui. Eu lembro dessa reunião. Fala, que foi... Posso Da me reunião. contar? Essa reunião foi um mico. Não é que foi Eu não quero Que lembrar. vergonha. Mas, assim, foi legal trazer o Maurício para essa área por vários motivos, né? Primeiro que eu acho que a característica principal para a parte de sustentação e suporte, que é a parte que o Maurício está tomando conta, dominando, ela requer muito da parte de comunicação, de você entender a necessidade do cliente, você entender aquilo que está sendo descrito num problema, numa situação, numa não conformidade, e atuar da melhor forma possível. Eu acho que essa parte de comunicação o Maurício faz com poucos, assim, né? Então, a parte técnica, eu já disse, não é rasgação de seda, é uma verdade. Tanto é que a gente não precisou ir para fora, a gente começou a olhar para dentro. A gente estava fazendo um movimento errado, né? No sentido de querer caçar alguém fora, sendo que a gente tinha a oportunidade de colocar isso... Desenvolver uma pessoa aqui dentro. Sim, desenvolver o Maurício nisso. E ele sempre se mostrou muito receptivo a querer coisas novas, sabe? Ele sempre gostou de desafios, né? Ele já falou um pouco disso na trajetória dele. E foi bacana que a gente tentou dar um sustinho nele, né? A gente tentou errado, história cara. de novo. A gente tentou dar um sustinho nele, mas deixa bem claro de sustos para que eu fui a favor. Deixa Eu bem não claro que eu conheço fui a essa favor. história. Eu vou contar, então. Vai contar, então. A gente chegou a um consenso. Consenso não. Não foi consenso, porque todo mundo já queria te contratar, Maurício. Nem sabia Aí disso. tava eu, o Rodrigo e você, né, Rico? Inicialmente você, o Enan e o Rodrigo. Isso, na reunião. Aí a gente falou, não, vamos contratar o Maurício, ele realmente tem super competência pra isso e etc. A gente falou, vamos botar o Rico aqui só pro Rico estar alinhado e saber que ele vai dar um suporte pro Maurício durante um tempo. Aí o Rico entrou na reunião e a gente combinou, primeiro vamos falar que a gente vai demitir ele, depois a gente fala que a gente vai, na verdade... história, né? Obviamente, Cara, eu fui tesão. a favor de cara. Eu falei, claro. Tem que fazer, sabe? que Ver se desejo o é batimento esse? cardíaco altera, entendeu? Tem. Não faz o menor sentido. Aí a gente colocou o Maurício na chamada. Aí tava eu, Enan, Rico e o Rodrigo e Maurício, né, que tinha entrado. Aí Maurício entrou sem camisa na reunião. Aí eu lá, assim... eu da RH, né, assim... Cheio de banana atrás. Um monte de banana atrás, com um prato de comida muito cheio e comendo. O que foi, galera? Aí eu, Meu Deus do céu. Não foi tão ruim assim, não. Foi péssimo, Maurício. Foi péssimo. Aí, né, eu tava com muita pena, sabe? Eu olhei pra ele e falei, nossa, tadinho, tá até sem camisa pra vestir, comendo com tanta vontade. Fiquei com muita pena. Eu falei, não vou conseguir Não vou falar fazer pra esse isso. Ela menino que ele vai tentou. passar fome daqui pra Ela frente. tentou. A Keisa tentou. Eu Tô de tentei. prova que ela tentou, mas ela acho que teve muita dor do Maurício. Eu fiquei com muita pena. Eu comecei, Maurício, papo sério com você, né? Ele lá com a comida. Pode falar. Nossa. Aí... Cara, e eu nem me toquei que tava, tipo... Rodrigo, Enan, todo mundo indo na regada. Eu nem me toquei. E galera, reunião, massa, vamos lá. Vamos lá, deixa eu comer aqui. Aí Sabe? eu comecei, Maurício, a gente tem um negócio pra te falar, assunto sério. Não, ele não tava nem um pouco sério, tava nem aí. Aí, um negócio sério pra conversar com você. A gente queria dizer que realmente não vai dar mais pra você continuar aqui na empresa. Aí eu comecei a rir, porque você vai... Ela começou bem. Só que queria ter sustentado um pouco mais. E não sustentou, entendeu? E você vai ter contratado... Aí todo mundo, não, que isso? Estragou tudo. Eu não consegui, gente. Eu fiquei com pena do Maurício. Foi essa história aí. Eles queriam tanto que esparrasse a história que ela foi esparrada. Todo mundo tá sabendo. Todo mundo sabe agora. Legal. Mas é isso. O Maurício, ele
que quer dizer a respeito da parte de comunicação, de tratar com o cliente, ele faz muito bem. E aí, sempre que ele precisa de algum apoio, alguma coisa, tanto eu quanto o Enan, a gente está sempre à disposição. Até mesmo o Alielso, que entende muito da parte de sustentação e suporte, porque muito daquilo que tem lá, o Alielso tem um dedinho do Alielso no desenvolvimento, né? As coisas mais antigas eu também tenho e tal. Então, a gente está aí para dar um apoio. Né, colocar o work together aí, né? Posso até tocar um ponto, um detalhe. Eu acho que as coisas são os detalhes, mas... Porque sempre que eu tive um problema... Aí ficava 15 minutos ali, porque eu aprendi que tem que ficar 15 minutos pra tentar resolver o problema. Se eu não conseguir, você vai lá buscar ajuda, aí beleza. Ficava tratando ali... Caraca, não consegui. Rico. Aí eu mandava mensagem pro Rico, não sei o quê. Aí... Aí ele... Rapaz, sei também não, mas... Abre aí, vamos descobrir. Vamos lá. Aí, só que ele pesquisava no Google, pesquisava aqui, não sei o que, até resolver. E a gente conseguia, e resolvia. E, cara, resolvia. E como você me ajudou, desde CS, o dashboard não teria ficado nada daquilo. Cara, mais uma vez, né? O problema não é seu. O problema é nosso, né? Então, o problema é da indústria. Então, vamos pegar aqui, vamos sentar e vamos resolver. E outra, se eu não pudesse resolver, a gente ia chamar o Enan. O Enan ia sentar conosco, a gente ia sentar todo mundo... Vamos fazer a mesma coisa que eu tentei, né? Com a experiência do Enan. Se ele não conseguisse, ele ia chamar o Alielso, entendeu? E se o Alielso não conseguisse, a gente ia sentar e chorar. Mentira. a gente, fatalmente, resolveria o problema. Não, porque realmente, se o Ali não soubesse, aí você esquece. É porque não tinha solução. Se o Ali não souber, não tem solução. Isso aí, justo. Ô, Rico, agora conta um pouquinho da sua história, então, já que o Maurício contou dele. A minha história, ela começa... Vou falar rapidamente, ela começa em 2011. Né? Quando eu ainda era a Ilvo. Então, né? você já estava desde aí. Desde aí. Conhece muito bem a indústria. Comecei logo depois da Semana Santa, depois da quarta-feira de cinzas de 2011. E foi muito legal, assim. 11 anos. Continuando. Então, e a Evo já tinha muito essa pegada, né? Porque o Rodrigo, ele ficava meio que à frente, né? E éramos um time muito enxuto, muito pequeno, de desenvolvedores. Era eu, o Ali, e mais, de cabeça aqui, mais 3 desenvolvedores e mais um diretor de tecnologia, um diretor comercial e uma responsável por DP, financeiro, RH, enfim, era um time muito enxuto. E a gente se considerava uma família. E em 2015, eu teve a oportunidade de ter um contrato de alocação e ir para a Terminal. E eu fui num contrato de alocação full-time na Terminal. Eu fiquei de 2015 até o final de 2016. E aí houve a troca de camisa, né? Eu saí da Evo e por decisão estratégica, né, das duas empresas, a Evo e a Terminal. A Terminal é uma das donas da Isso. Da a Evo nasceu de uma demanda, o Rodrigo chegou a comentar, nasceu de uma demanda da Terminal. E aí houve simplesmente a troca de camisa, né, da Evo para a Terminal. E eu fiquei na Terminal até final de 2018. Depois disso, eu tive uma experiência em 2019 de trabalho. E no final de 2019, eu falei, cara, eu preciso estudar porque não queria mais ficar na parte de desenvolvimento, né? Queria para a parte de ciência de dados e eu acho que eu vou precisar estudar, parar um pouco para estudar. E aí, nesse processo de 2019, eu mantinha sempre um contato com o Enan, com o Rodrigo e já sabia que havia um processo um possível processo de cisão, né, da Evo por conta dos 2 produtos. O Rodrigo chegou a comentar, né, fazer um spin-off para ir para montar, no caso, da Vida, a indústria. E a gente está sempre em contato e eu falei, pô, legal, né? E aí, em 2020, eu já estudando para ciência de dados, a minha esposa gosta muito de acompanhar também, já seguia a indústria e tal, começou a aparecer os processos seletivos no LinkedIn. Minha esposa botando pilha. Amor, faz o processo, né? Falei, não, eu tô começando a estudar, né? Não seria uma vaga de estágio, né? Uma vaga de colaborador e tal. Então, assim, acho que não cabe ainda, né? Ela fala, poxa, amor, você tem intimidade com o Rodrigo. Pelo menos vê como é que é o processo, conversa com ele e tal. Eu meio assim, né? Tá bom,
Fui, conversei com o Rodrigo, e aí o Rodrigo falou, Rico, eu acho muito interessante você fazer o processo seletivo. Eu entendo que você está começando seus estudos e tal, mas é muito bom para você ver o processo como um todo, né? Você participar do processo, você já começar a sentir quais são as dificuldades, como é que o processo para a sua área, para a área que você está querendo atuar, como é que está esse tipo de processo e tal. Eu falei, pô, legal, vou fazer. Foi o mesmo processo que a Júnia participou e ela entrou, né? E aí eu fiz o processo, obviamente o processo acabou com a Júnia sendo contratada e eu parei algumas etapas antes, né? Mas foi muito legal para entender o processo como um todo. E muito mais do que isso, o processo foi bacana para mostrar ao Rodrigo o quão eu estava interessado em entrar na indústria. Desde então, a gente tentou estreitar esse laço para voltarmos a trabalhar juntos, e até que surgiu uma oportunidade, né? Ali beirando setembro, início de setembro de 2020, que ele falou, Rico, tem uma oportunidade para você. Eu falei, tô dentro. Aí ele, mas eu não disse para que era, para qual vaga. Eu falei, não tem problema. Ele, mas Rico, não é a vaga que você quer. Eu falei, mas é a vaga que você está precisando, né? Eu falei, tô. Eu falei, então, tô dentro. Mas eu não falei salário, não falei nada. Eu falei, cara, olha só, tô querendo trabalhar contigo de novo. Tô querendo trabalhar na indústria. Você é resistente aí? Você tá precisando de mim. Cara, então fechou, cara. Aí eu falei, então tá bom, vou pedir o Enan. Você vai trabalhar no time do Enan, que é um time de desenvolvimento. Vou pedir o Enan para marcar uma reunião contigo. Ele e a Ana, na época, vão entrar em contato contigo, vão te falar, vai falar basicamente o que você vai trabalhar. Eu já te adianto que é a parte de suporte, né, e tal. Basicamente mexendo com tecnologias que você já desenvolveu, parte daquilo que tá lá, você desenvolveu e tal. Então eu falei, bacana. E mais, Rico, eu acho que, ele falando, né, para mim, eu acho que de dentro da indústria você vai conseguir, de forma mais simples, mais rápido, conseguir aquilo que você quer. Que é o quê? Atuar no time de inteligência artificial, trabalhar com ciência de dados. Eu acho que vai ser muito mais simples para você, de dentro, fazer essa transição, do que de fora, passando por processos seletivos e tal, atuar. Não que você não consiga, mas eu acho que vai ser mais interessante, mais fácil. Eu falei, concordo contigo. Então, é isso. E aí eu entrei em 17 de setembro, se eu não me engano, numa segunda-feira ali, na segunda quinzena de setembro de 2020, e atuei com sustentação e suporte no primeiro momento muito sozinho, né? Com apoio do... Você ficou no suporte, mas durante o horário de trabalho você estudava, não era um negócio desse? Então, justo. Quando eu falo sozinho, é no sentido de... hoje, a gente chegou num momento que a gente tinha um estagiário, o Maurício, e eu atuando no suporte, né? Não que eu estivesse sozinho, porque o Enan, na época, o Fini, ele ajudava muito, né? Ele ajudava muito. Obrigado, Fini. Ele ajudava muito no que a gente precisava. E fui levando isso. E naquele momento, a gente conseguia, o que a gente fala, zerar a fila, né? Então, sobrava muito tempo para estudar. Né? Então, eu tinha muito tempo para estudar e estudava aquilo que eu queria para aplicar no time de... Mário, você olhou para o relógio? Eu tenho que falar mais rápido? Tá de não, boa? É só tomar cuidado para não bater na mesa. Tá bom. Vai me cortando, Mário. Não. E naquele momento, eu começava a estudar para atuar no time de IA. O Rodrigo, sabendo disso, né, ele sempre soube do meu interesse, né, de atuar no time de IA. Ele teve uma demanda que precisou, com um projeto específico, de fazer uma integração de dados. E aí contava com o colaborador precisou sair, né? E aí ele falou, Rico, preciso de você no time de suporte, tá? Preciso. Mas tô com uma demanda no time de A. Quer começar a fazer essa ponte, colocar o seu pezinho lá? Topa esse desafio? Eu falei, cara, topo o desafio, né? De começar a fazer essa parte, e aí a gente tinha um projeto ali em setembro, em dezembro o projeto tinha que estar pronto, né? A minha responsabilidade era fazer a integração dos dados, fazer o papel do engenheiro de dados, que era integrar os dados, disponibilizar, pegar os dados da empresa, disponibilizar
para os nossos modelos e depois fazer o papel de entregar isso de volta, fazer uma arquitetura para fazer essa comunicação. E isso foi o primeiro pezinho que eu coloquei ali, isso em 2020, né? E aí, no início de 2021, ali, sei lá, pro primeiro trimestre ali, eu acho que a Ju assumiu a liderança do time de IA. E eu sempre conversei muito com ela em relação a... Ela sabia muito da minha vontade de estar com o time de IA. Basicamente, eu já passava mais tempo com o time de IA do que no time de dev, né? Eu conseguia atuar nos chamados e nas demandas, e aí já estava com outros projetos ali, já estava fazendo essa parte de comunicação de dados entre cliente e a nossa arquitetura. E aí a Ju começou a fortemente buscar essa transição minha do time de suporte para o time de IA. E aí... Fiz muito a minha parte, mas eu agradeço muito a Ju, ao Rodrigo. Eu sei o quanto eles se esforçaram para fazer essa conversão, essa transição, mesmo porque a minha ida para o time de IA causava um impacto no time de suporte. Então, todo mundo trabalhou junto, aí mais um work together, todo mundo trabalhando junto para conseguir fazer com que eu transitasse do time de suporte para o time de IA. E eu consegui... Em outubro, se eu não me engano, de 2021... Estamos em outubro de 2021, eu consegui fazer a transição para o time de A. E aí, nesse momento, o Maurício assumiu, né? Começou a assumir toda a parte de sustentação e suporte. E foi um momento muito bacana, porque quem me deu a notícia foi a Ju. Cara, eu e a Ju chorávamos, assim, porque era algo que a gente lutou muito para conseguir, sabe? Legal. Eu via a todo momento, cada one-on-one, a Ju falando, Rico, eu tô no pé do Rodrigo. Eu tô no pé, eu falo, eu quero o Rico no meu time, eu quero o Rico no meu time e tal. Então, assim, Ju, obrigado. Mas é verdade, assim, a gente pegou, teve um momento que a gente ficou bem emocionado, porque era algo que não era só uma vontade minha, mas era uma vontade da Júnia, e não só por fazer uma vontade do Rico, mas porque a Júnia confia muito em mim. Em mim, todos os seus... todos os membros do time, né? Ela confia muito que eu consigo ajudar o time de A. Então, eu sou muito agradecido a Ju por toda essa confiança que ela deposita, não só em mim, como em todo mundo, mas eu posso falar por mim, né? Que eu sei o quanto ela lutou, e a gente tinha conversas no one-on-one que ela citava isso, tô pedindo, tô ali, tô perturbando, tô no pé do Rodrigo, tá? A gente vai conseguir e tal. E, de fato, conseguimos. E aí, em outubro de 2021, a gente fez a transição, e eu ainda dando um suporte bem, assim, bem part-time mesmo, no sentido de eu ficava com o estagiário, ficava com o Maurício ali, dividindo o meu tempo. E depois, no final do ano, eu tive férias no início de janeiro. Aí, quando começou a virada do ano, eu já assumi muito mais a parte full-time, assim, do time de IA. Mas sempre que o Maurício precisa, ele tem um canal aberto, ele sabe disso. Eu até falo, Maurício, vai pegando os espaços da minha agenda, cara, vai marcando reunião, cara, vai marcando, tem espaço livre lá, marca, porque... Rico 5 minutinhos. Tá bom, tem. Cara, que legal, tá vendo? Eu acho que a flexibilidade aqui de fato, é muito presente, assim. Eu me identifico muito com o que você falou também, porque eu também tive essa transição aqui, né? Porque, como a gente falou, eu e o Maurício, a gente entrou no mesmo processo, para a mesma vaga. E, na época, eu continuei na vaga de vendas, na área de vendas. Fiquei um tempo nessa área, na área de vendas. Só que eu percebi que não era muito bem a área que eu queria me desenvolver, a área que eu queria crescer. E acabou que surgiu uma oportunidade para o marketing também. Eu lembro que eu falei com a Karina na época... Emerson chorou com sua saída e com a do Henrique. Eu chorou bastante, tadinho. Emerson, não fique triste. Não fique triste.
Mas assim, foi, querendo ou não, foi escolha minha, né? Escolha minha pessoal pra minha carreira, de fato, assim. Eu lembro que eu fui falar com a Karina que eu tava gostando muito de trabalhar, porque eu tinha pegado umas demandas do marketing pra fazer na época, e eu tava gostando muito de fazer aquilo. Eu comecei a me identificar bastante com aquela área, e aí eu fui conversar com a Karina. Você faz faculdade de quê mesmo, Mari? Exato, eu fiz engenharia civil, né? Ou seja, são coisas bem diferentes, mas ainda assim eu consegui transitar de área com sucesso, porque eu tive a oportunidade, assim. A Karina virou pra mim e falou, eu falei pra ela, né? Eu tô gostando muito de fazer isso, eu tô gostando muito de trabalhar. Ela falou, Mari, vem pro marketing. Ela só falou isso, eu falei... Sério? Tá bom. Tipo, posso? E aí, comecei a pegar mais coisas do marketing pra fazer. Comecei a aprender um pouco mais como é que o time funcionava e tal. E aí, comecei a transitar. Entrei 100% pro marketing. Aí, ano passado, em outubro, também fui contratada. E agora, já tem mais de um ano. Vai fazer um ano agora que eu tô na área. Então, assim, eu me encontrei nessa área, querendo ou não. Feliz, né? Feliz, fazendo Tô feliz, o que gosta. de fato. Assim, a gente rápido, tem essa né? oportunidade... Passou muito rápido. Vai muito fazer um rápido. ano e meio que a gente tá aqui. Não sei se você lembra disso, mas... Passou muito, muito rápido. E, assim, a gente ter essa oportunidade aqui dentro é ouro, sabe? Desenvolvimento pessoal, igual a Keisa falou. Querendo ou não, é muito grandioso, eu acho, para todo mundo. Sim, literalmente para todo mundo, né? Não só para nós, como colaboradores, não só para o time em que estamos, mas também para a empresa, porque... se estamos felizes, estamos produzindo mais. E se estamos nos qualificando, estamos entregando mais, estamos entregando melhor, de forma qualificada. Então, assim... E com alegria, né? Justo, Felicidade. Justo. Eu acho que é aquilo que eu falei. Ninguém sente dor de barriga quando chega domingo à noite. Entendeu? Ninguém sente dor de barriga, do tipo, Exatamente. não quero começar minha semana. Todo mundo tem muito prazer de estar na indústria. Então... É muito disso. Sim, e assim, a gente já tá completando um tempão de podcast aqui. Eu queria perguntar pra vocês, se vocês fossem falar com alguém pra entrar aqui, o que vocês falariam, assim? Só vem. Só vem. Só vem. tem que ter reprovado no psicotécnico, porque aqui só tem doido. Tem isso. Deu pra ver hoje como é que é. Deu pra ver que não tem ninguém normal aqui, mas... brincadeiras à parte. Cara, essa é uma empresa incrível. Eu acho que a gente é muito unido. Você vai ganhar muito chocolate do RH. É verdade, tome cuidado com mesmo. isso. Você para o dia do lixo ali, ó, já certinho as datas comemorativas, porque você vai comer muito chocolate. A gente tá recheado de jujubas agora na sede. Nossa, e muitos biscoitos. Demais. A Keisa foi oferecer jujuba, eu achei que fosse biscoito. Eu falei, não, obrigado. Aí quando eu olhei, não, volta aqui, Keisa, volta aqui. Se vocês abrirem o armário, gente, tá lotado de biscoito. O Charles e a Isa compraram no atacado, Nossa, entendeu? descobri serenata, pacote de serenata, tá? Cara, ele mudou Serenata. agora, né? Eu Tem achei chá muito legal. também, tá, gente? Tem chá, tem muito Chá, café, muito sim. café. Muitos cafés. Então venha para comer. Eu acho assim, se você é uma pessoa que gosta de desafios, porque temos muitos desafios, e quer trabalhar num ambiente onde extremamente flexível, onde o foco é o colaborador, eu acho que está perdendo tempo em não participar dos nossos processos seletivos. Eu acho que a mensagem é essa, assim, sabe? Porque, de fato, a gente recebe o melhor para poder trabalhar. O melhor. E a gente entrega o melhor também. E nós queremos os melhores, né? E somos os melhores. De fato. Confiança. Bonito. Isso Olha que aí. eu nem me preparei para isso. Hein? Saiu, hein? Tá certo, Legal. tá certíssimo. Massa. Bom, acho que é isso, gente. O episódio de hoje acabou. Muito obrigada por terem vindo. Foi muito legal bater esse papo com vocês. Eu Obrigado, espero que vocês Mari. tenham gostado Gostei também. Estava muito ansioso, muito nervoso, mas foi melhor. Quero outro, tá? Já quero mais. Legal. Vamos esperar que... Você vai participar de outro, Rico? Top. Fica tranquilo. Fico na guarda. É bom que não conta a história de quando chamaram pra fazer o podcast, né? Nossa Senhora. Isso daí deixa pra outro. Deixa pra outro. Valeu, gente. Muito obrigada. Acabamos?